Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos. Este é o nosso terceiro encontro do curso de Ética Profissional. Meu nome é professor Gabriel Salles, estou aqui a convite do professor Eduardo Braz, nesse projeto OAB 30 dias. Estamos avançando e hoje nós estudaremos a resolução número 2 de 2015, que é o novo Código de Ética e Disciplina da OAB. Essa norma, que é uma norma tão importante quanto a norma anterior que nós estudamos, a Lei 8.906, que trata do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos direto aqui ao ponto. Eu vou fazer uma análise estrutural desse documento, assim como eu fiz na aula passada e retrasada com vocês. O novo Código de Ética e Disciplina do OAB, ele é estruturado em 3 títulos, tá? O primeiro título contendo 9 capítulos, o segundo título contendo 2 capítulos e o segundo capítulo com 2 subseções, e um terceiro título que, assim como na Lei 8.906, é um título destinado às disposições gerais e transitórias. Bom, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB, ele tem uma relação de proximidade muito grande com a Lei 8.906 de 94, o Estatuto, na medida em que é o próprio Estatuto da Advocacia que determina, ou que determinou a criação ou a edição do Código de Ética e Disciplina. Mas, embora o Código de Ética e Disciplina também possua como finalidade apresentar normas éticas, normas deontológicas, que tratem a respeito da prática profissional dos advogados e que direcionam normas de caráter moral, normas de moralidade, à consciência dos profissionais que atuam com a advocacia, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB, ele possui algumas diferenças em relação à Lei 8.906 de 94, ao Estatuto dos Advogados. E que diferenças são essas, né? Uma primeira diferença diz respeito a uma diferença hierárquica, tá? Aqui é só mesmo para poder dar um panorama para vocês entenderem aonde vocês estão entrando. Então, primeira diferença é uma diferença hierárquica, porque enquanto o Estatuto da Advocacia e dos Advogados do Brasil é uma lei, como eu já falei, a Lei 8.906, o novo Código de Ética e Disciplina é uma resolução 02 de 2015. Né? Então, hierarquicamente, o Estatuto está no nível superior em relação ao novo Código de Ética e Disciplina. Mas não só isso, em relação à questão da temporalidade também, o Estatuto do OAB, né, até pelo fato de determinar a criação do novo Código de Ética e Disciplina, é uma norma cronologicamente anterior em relação ao novo Código de Ética e Disciplina, que é bastante novo. Né? E, por fim, em relação à sua abrangência, e aqui é o foco mais importante, enquanto o Estatuto do OAB trata de normas de caráter mais geral e mais abrangente, o novo Código de Ética e Disciplina trata de normas mais direcionadas, mais específicas, ele dá detalhes, ele entra em particularidades e, inclusive, trata sobre temas que não são tratados no Estatuto da Advocacia. Tá? Então, esses são um panorama geral, mais ou menos, do que a gente está tratando aqui, do que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Fechou? De início, eu quero falar aqui com vocês que no título 1º do novo Código de Ética e Disciplina, um título que trata a respeito da ética do advogado, esse título que contém cerca de 9 capítulos, como foi dito, ele possui alguns capítulos aos quais vocês devem dar mais atenção. Tá? E que capítulos seriam esses? O capítulo 1º, o capítulo 3º, o capítulo 5º, o capítulo 7, o 8 e o 9. Tá? Não que os outros não sejam importantes, eles são importantes também, vocês devem ler os mesmos, até porque eles podem cair na sua avaliação, mas esses são os capítulos principais que estruturam o novo Código de Ética e Disciplina, seja porque eles tratam de muitos assuntos que são tratados também, que são falados também na Lei 8.096 de 94, no Estatuto da Advocacia, seja porque ele apresenta temas novos, temas diferentes que não são tratados na Lei 8.096, como, por exemplo, o tema a respeito da advocacia pro bono, o tema a respeito da publicidade profissional, ele especifica e dá detalhes a respeito da questão dos honorários. Tá? Então, são capítulos que vocês devem dar uma lida e ter um foco com bastante atenção. Muito bem, o título 1º, ele se estende entre os artigos 1º ao artigo 54 do novo Código de Ética e Disciplina.
E o capítulo 1º, que compreende esse título e trata dos princípios fundamentais da advocacia, ele se estende do artigo 1º ao artigo 7º. Vocês devem prestar bastante atenção a essas normas, sobretudo porque elas tocam em palavrinhas que são muito especiais na medida em que vão se repetir com bastante frequência nesse capítulo e ao longo do Código de Ética e Disciplina, né? São palavras que inclusive já foram faladas anteriormente quando nós estudamos o Estatuto da Advocacia, tá? E que palavras são essas, né? A indispensabilidade, a essencialidade, a independência e duas palavrinhas que são intercambiáveis, né? Que é o aperfeiçoamento e o aprimoramento, né? Aperfeiçoamento e aprimoramento dos advogados. Mas, além dessas palavras, existe uma outra também, que não foi tratada tanto no Estatuto da Advocacia, que é a palavra mercantilização, ou não mercantilização, né? O que vem a ser isso daí, a gente vai falar um pouquinho, né? Então, o primeiro artigo desse capítulo 1, ele vai falar justamente que as normas morais de moralidade que definem o que devem guiar a conduta profissional do advogado não são apenas normas de caráter profissional, mas são normas de moralidade também social, de moralidade individual, como por exemplo os bons costumes, como por exemplo as normas de etiqueta, tá? Então ele especifica que o advogado ele precisa se reger na sua atividade não apenas por normas técnicas, mas por normas morais de caráter mais geral, de caráter mais amplo, tá? O artigo 2º é um artigo muito importante, ao qual vocês precisam dar também bastante atenção, porque trata do papel do advogado, e no parágrafo único do artigo 2º a gente começa a ter ali os incisos, né, que tratam a respeito dos deveres dos advogados, né. Esse artigo 2º do novo Código de Ética e Disciplina, ele deve ser lido em conjunto com o artigo 2º caput, mais o parágrafo 1º do Estatuto do OAB, tá? E no artigo 2º do novo Código de Ética e Disciplina é quando a gente tem, por exemplo, a repetição das palavras indispensabilidade, né, do quê? Do advogado para a administração da justiça, né, conforme determinado pelo caput do artigo 137 da Constituição. Além da indispensabilidade, a essencialidade do advogado, por quê? Porque o advogado exerce uma função essencial para a defesa do Estado democrático de direito e porque o advogado exerce uma função de caráter público, um munus público, como já falado, né? Além disso, o artigo 2º, que também deve ser lido em conjunto com o artigo 3º, né? O artigo 3º fala do quê? Fala da importância, né, do advogado para mitigar os conflitos e para a busca das soluções justas, né? Essa ideia de mitigar conflitos e buscar as soluções justas está embutida, né, está interna dentro dessas ideias de indispensabilidade e de essencialidade da atividade advocatícia, tá? Quando vocês forem chegar aos incisos do artigo 2º, vocês devem ler todos com bastante cuidado, são cerca de 8 incisos. Prestem atenção, deem atenção em especial aos incisos 6, aos incisos 7 e ao inciso 8º, né? O inciso 6º que fala a respeito do papel importante do advogado para a conciliação e mediação, ou seja, o advogado ele não existe apenas para tratar de conflitos que já estão instalados, mas ele deve buscar previamente resolver esses conflitos, buscar formas alternativas, mecanismos alternativos de solução de conflitos. O inciso 7º, que fala sobre o papel do advogado em desaconselhar lides temerárias, tá? Isso vai ter relação com assuntos que a gente vai falar um pouco mais para frente. E o artigo 8º, o inciso 8º do artigo 2º, que fala do dever do advogado em não entender-se, né, diretamente com a parte adversa que já tem advogado constituído, e na linha F, né, o primeiro anterior aí, a linha E, na linha F, um dispositivo que fala do dever do advogado de não estabelecer honorários aviltantes, né, de não aviltar os honorários. Então, dentro dos incisos do artigo 2º, foco no inciso 6º, 7º e 8º, nas alíneas E e F também do artigo 8º. Tá?
O quarto fala sobre a respeito de algo que a gente já tratou também anteriormente, né, a liberdade e a independência do advogado no seu exercício profissional, né, essa independência que é um direito e um dever do advogado de caráter técnico, que tem relação também aí com o artigo 6º do Estatuto da Advocacia dos Advogados, que fala sobre a inexistência de hierarquia e subordinação, tá, dos advogados nas suas relações profissionais, sejam elas decorrente de um vínculo contratual ou de natureza jurídica seletista. Tá? Então, foquem nisso também, é algo importante. O artigo 5º fala aí sobre a ideia de não mercantilização. O que é a não mercantilização? A não mercantilização é a ideia que a advocacia, justamente por possuir uma função pública, né, a OAB por também exercer finalidades institucionais de caráter público, ela não pode ser comparada a uma atividade de comércio, ou seja, a advocacia não é comércio. O lucro não deve ser visto como a finalidade primeira do advogado ou a finalidade primeira da advocacia. O lucro ele até pode existir, mas como um meio, tá? Um meio para que o advogado, para que o OAB realize as suas funções públicas, tá? Realize as suas finalidades públicas. Isso faz com que a advocacia não se submeta ao princípio, tá, da livre iniciativa, da livre concorrência, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Então vejam que é uma regra, é uma lógica diferente que envolve a atividade da advocacia, a que vocês devem ter atenção. E essa ideia de não mercantilização, ela vai estar bastante refletida lá no capítulo que trata a respeito da publicidade profissional dos advogados. Então vocês vão ver que ela tem uma importância com algo que vai ser tratado mais à frente. O artigo 6º traz aí algumas proibições aos advogados, por isso que o artigo 6º começa falando em é defeso, é proibido. É proibido o quê? É proibido ao advogado deliberadamente falsear com a verdade, seja em juízo ou seja administrativamente, e é vedado, é defeso ao advogado deliberadamente utilizar de má-fé. Né? Por que esse artigo 6º? Porque o artigo 2º, inciso 2º do próprio novo Código de Ética e Disciplina, traz ali alguns deveres que devem ser observados, e caso o advogado falseie com a verdade ou deliberadamente use de má fé, ele acaba infringindo aí, tá, o que está disposto no artigo 2º, inciso 2º do novo Código de Ética e Disciplina. E aí cabe notar que essa ideia de má-fé, o conceito de má-fé, as ideias por detrás de má-fé, elas são encontradas dentro do Código de Processo Civil, tá? E não necessariamente aí dentro do próprio Estatuto. E, por fim, o artigo 7º, tá? Ele fala da vedação do advogado à captação de clientela. Por quê? Porque a captação de clientela é entendida dentro da estrutura do novo Código de Ética e Disciplina como uma conduta que equipararia a atividade advocatícia a uma atividade de comércio. Né? A captação de clientela mercantilizaria a atividade da advocacia, e por isso que a captação de clientela ela é vedada pelo novo Código de Ética e Disciplina. Tá certo? Vamos avançando aqui. O capítulo 2º, que trata a respeito da advocacia pública, é um capítulo de um artigo apenas, o artigo 8º. Tá? Em linhas bem gerais, bem sumárias, o artigo 8º vai estabelecer a isonomia de deveres e direitos que estão previstos no novo Código de Ética e Disciplina, né, em relação aos advogados privados, tá, aos advogados, os profissionais liberais, mas também aos advogados públicos. Né, independente desses advogados públicos exercerem, ou sobretudo, né, se os advogados públicos exercerem também a função aí de direção ou de chefia. Então, é um artigo que traz aí uma condição de isonomia de direitos e deveres entre advogados particulares, profissionais liberais e os advogados públicos. O capítulo 3º, que trata a respeito das relações entre os advogados e os seus clientes, ele se estende entre o artigo 9º ao artigo 26, ele tem alguns artigos que são importantes, outros que são um pouco menos importantes. E entre esses artigos, um pouco menos importantes, mas aos quais vocês também devem dar atenção e estudar, estão aí o artigo 3º, o 18, 19 e o 20 e o artigo 22. Tá? O que é que vale a pena vocês captarem, focarem aqui nesse capítulo? Né? De início, o artigo 9º fala do dever do advogado de informar aos seus clientes, né, aqueles que os contratam, a respeito dos riscos e as consequências de uma pretensão.
Tá? Então, esse artigo 9º ele está em relação com o artigo 2º, inciso 7º do novo Código de Ética e Disciplina, que fala justamente sobre o dever do advogado de desaconselhar o cliente em relação a lides temerárias, né? Então, isso é feito também através de informação, né? Da informação sobre riscos e consequências de uma determinada pretensão ao seu cliente. Esse artigo 9º, ele está conectado, inclusive, também com o artigo 11º, que fala sobre a independência técnico-profissional do advogado, né? Ou seja, o advogado ele deve resguardar essa independência técnico-profissional, mas ele tem o dever de esclarecer o seu cliente a respeito da estratégia que vai ser utilizada, né? Ou seja, no artigo 9º, o advogado ele vai orientar o seu cliente a respeito dos riscos, consequências de uma pretensão. Se o cliente ainda assim, de maneira informada, decide ingressar em uma determinada lide, o advogado ele tem o dever de minimamente esclarecer sobre as estratégias adotadas, ainda que esse advogado ele não precise se submeter às decisões do cliente a respeito de que caminho traçar. Então 9 e 11 estão aí em relação. O artigo 10º do capítulo 3 traz um princípio muito importante, que é o princípio da confiança entre o advogado e o seu cliente. E esse princípio da confiança, ele vai ter uma relação muito próxima com a questão do dever, do direito ao dever de sigilo profissional do advogado e do cliente também, que vai ser tratado um pouco mais à frente. Então o princípio da confiança, previsto aí no artigo 10º, como um princípio muito importante, tá? O artigo 12º vai tratar aí algumas questões relacionadas a honorários, tá? Vocês devem dar algum foco nisso daí também. O 14º fala também sobre o dever do advogado de não aceitar procuração de um cliente que já possua patrono constituído, salvo motivos justificados, né, existência de motivos justificados, ou para adoção de medidas judiciais que sejam urgentes e inadiáveis. Então o artigo 14 é muito importante aí por conta desse salvo, tá? Vocês devem dar atenção a isso também. O artigo 15º vai ter uma relação com o que vai ser falado lá no artigo 30 a respeito da advocacia pro bono, porque trata do dever de diligência do advogado em relação às causas que ele patrocina, né? Ou seja, o advogado ele não pode simplesmente abandonar, não pode simplesmente deixar a sua causa e o seu cliente desamparado. Ele deve atuar com diligência, né? Deve sempre buscar informação, deve sempre tentar movimentar o seu processo, deve tentar, sempre que possível, buscar esclarecimentos adicionais com seus clientes, conversar com juízes, com promotores, enfim. Essa é a ideia por detrás do dever de diligência, que tem relação aí também com a ideia da advocacia pro bono, porque isso eu vou falar mais para frente, porque não é porque uma advocacia ela é gratuita que o advogado ele deva, né, atuar de maneira não diligente, né? O artigo 16º fala, isso é algo muito importante porque é questão de pegadinha também prova, a respeito da renúncia do mandato, né? E a renúncia do mandato, pessoal, ela não precisa ter uma exposição de motivos, né? Isso aqui eu quero focar aqui com vocês. O artigo 16, ele determina que na renúncia do mandato, o advogado não precisa expor os motivos da renúncia. E aí o artigo 17, né, que pode ser lido também em paralelo com o artigo 16, trata de uma palavra diferente. Se o artigo 16 fala em renúncia, né, o artigo 17 ele vai falar sobre a revogação do mandato, né? E aí ele vai trazer aí algumas hipóteses de revogação do contrato, de representação, a procuração, que vale a pena vocês também darem uma lida com mais atenção, né? O artigo 21, ele tem relação aí com o artigo 10º, que fala sobre o princípio da confiança, né? Porque é uma decorrência lógica, né, do princípio da confiança. E o artigo 21 ele vai falar em síntese que o advogado, mesmo em relação aos seus ex-clientes, né, a ex-empregadores, a ex-clientes que os contratam, os advogados eles precisam manter, ou têm o dever de manter o sigilo, né? Então isso é importante. O sigilo ele se mantém mesmo que relações contratuais ou relações de trabalho já tenham sido rompidas, certo? O artigo 24 fala justamente do direito, dever de independência do advogado, né, no sentido de que o advogado ele não tem a obrigação, ainda que ele seja um advogado contratado, né, via contratualmente por um cliente ou por um escritório, não tem a obrigação de atuar em conjunto com outros advogados, certo? O artigo 25
traz também novamente aquela palavra, é defeso, é proibido ao advogado, né? Esse é um artigo muito importante também. É defeso, é proibido ao advogado atuar no mesmo processo, tá? No mesmo processo, como procurador ou como preposto de um empregador ou de um cliente, certo? E o artigo 26, para poder fechar aí esse capítulo 3º, fala sobre as situações de subestabelecimento, tá? No parágrafo 1º, a hipótese de subestabelecimento sem reserva de poderes, e o parágrafo 2º vai tratar situações de subestabelecimento com a reserva de poderes. Pessoal, o capítulo 4 do novo Código de Ética e Disciplina é um capítulo bastante intuitivo, ele se estende aí entre os artigos 27 a 29 do novo Código de Ética e Disciplina, e é um capítulo que está destinado a tratar o tema das relações dos advogados com seus clientes, com os agentes políticos, com as autoridades, com servidores públicos e com os terceiros, tá? O artigo 27 traz logo de cara o dever de urbanidade, tá? E esse dever de urbanidade, ele tem relação aí, pode ser lido em conjunto com o artigo 7º, parágrafo único do Estatuto da Advocacia, mas também com o artigo 8º, parágrafo 2º do mesmo novo Código de Ética e Disciplina, né? O que é esse dever de urbanidade? Esse dever de urbanidade diz respeito ao dever do advogado de se comportar de maneira cortês, de maneira civilizada, de maneira educada, de maneira política, com todos esses rolos de agentes que estão previstos no título do capítulo 4. Tá? Então, em síntese muito apertada, é isso daí o dever de urbanidade. O artigo 28 também traz uma disposição muito intuitiva que fala do dever do advogado nas suas atividades de utilizar não apenas uma linguagem tecnicamente correta, tecnicamente adequada, segundo o direito, mas uma linguagem também em termos de língua portuguesa, de nível mais básico ainda, uma linguagem correta, né? Uma linguagem sem muitos erros, sem muitos vícios, né? Síntese também muito direta, muito óbvia, né? Não adianta apenas dominar a linguagem jurídica, a linguagem técnica, saber quais são os direitos, saber como manusear esses direitos através do processo, mas o advogado também não deve fazer feio quando escrever, tá? Ele deve dominar as regras do português. E o capítulo 29, que trata a respeito do concurso dos colegas, né? Bom, se eu falei para vocês antes que o advogado ele possui independência, que ele não é obrigado a atuar, seja ainda que ele esteja submetido a um regime seletista ou contratual com o cliente, se o advogado não é obrigado a trabalhar com outros colegas, né? Bom, no concurso de colegas, né, havendo uma atividade conjunta com outros colegas, os advogados devem observar certos deveres, né, que é um tratamento condigno para o seu colega, sempre observar a ideia de não subordinação, né? O advogado, ele, ainda que trabalhe com outros, ele não está subordinado a eles por conta da questão da independência técnico-profissional, tá? E também o advogado não deve remunerar os seus colegas, tá? Com honorários que sejam aviltantes à atividade dos mesmos e, consequentemente, aviltantes à profissão, certo? Então, como eu falei para vocês, um capítulo bem óbvio, bem direto e bastante intuitivo. O capítulo 5, assim como o capítulo 2º, é um capítulo de um artigo só, tá? O capítulo 5 trata a respeito de um tema não tratado lá na Lei 8.096 de 94, no Estatuto da Advocacia, que é a advocacia pro bono, tá? Então, o artigo 30, que abre aí o capítulo 5º, fala, né, traz essa situação da advocacia pro bono, ele traz alguns exemplos de defensores, ele fala em alguns defensores, né? E isso daqui é bastante importante para que vocês deem atenção, porque ele fala sobre o defensor nomeado, né? O defensor contratual, o defensor contratado. Quem é esse defensor nomeado? É o defensor que é contratado por um determinado cliente para representá-lo, certo? O caput desse artigo 30 também, além do defensor nomeado, fala do defensor conveniado. Que figura é essa? Não? Existem municípios pequenos no Brasil que não contam com a estrutura de procuradoria, né, que não contam com a estrutura de uma defensoria pública, e nesse caso, a OAB ela pode firmar com as prefeituras, pode firmar com algumas instituições determinados convênios, tá, para que os advogados inscritos, né, nessas subseções possam atuar nessa advocacia pro bono, né.
Além disso, existe um terceiro tipo, né, de defensor que é falado pelo caput do artigo 30, né, que é o defensor dativo. Né? Quem é o defensor dativo? O defensor dativo é aquele defensor que é nomeado pelo juiz para, em uma situação específica, uma causa específica, atuar em defesa de uma pessoa. Tá? Então, esses daí são os 3 tipozinhos de defensores que estão sendo tratados no caput do artigo 30. Né? Bom, quando a gente vai para o parágrafo 1º do artigo 30, a gente começa a notar, né, e o parágrafo 1º deve ser lido em conjunto com o parágrafo 3º, a gente começa a notar alguns requisitos para a advocacia, para o exercício da advocacia pro bono. Né? O artigo 1º, ele traz um conceito de advocacia pro bono como uma advocacia que é prestada de maneira gratuita, de maneira eventual e de maneira voluntária. Né? Então, gratuidade, não habitualidade e eventualidade seriam requisitos que marcariam a advocacia pro bono, mas o parágrafo 3º traz outros requisitos também, que são requisitos vedações, né? Ou seja, a advocacia pro bono ela não pode ser utilizada, né? E aí o parágrafo 3º vai dizer, né? Não pode ser utilizada com fins políticos, partidários ou eleitorais, tá? Não deve ser utilizada para beneficiar instituições que tenham como finalidade, né, essa finalidade político-partidária e eleitoral. E um terceiro caso, um sexto último requisito, além dos 3 primeiros que eu falei para vocês, é que a advocacia pro bono não deve ser utilizada como forma de captação de clientela. Por quê? Porque isso remete mais uma vez à ideia de que a captação da clientela é uma forma de mercantilização que equipara a advocacia a uma atividade de comércio, o que é vedado lá pelo artigo 7º do novo Código de Ética e Disciplina. Tá? E aí o parágrafo 1º e 2º do artigo 30 vai nos informar quem são esses destinatários, quem são esses beneficiários da advocacia pro bono. Né? O primeiro vai dizer que são as instituições sociais sem fins econômicos e os seus beneficiários, e o parágrafo 2º vai dizer que são as pessoas naturais carentes, né, de condições econômico-financeiras para sustentar o patrocínio de uma determinada causa. Né? Então, em linhas gerais, esse daí é o panorama ao qual vocês devem ter atenção ao estudar o tema da advocacia pro bono. O capítulo 6º, que trata do exercício de cargos e funções do OAB e na representação de classe, ele se estende entre os artigos 31 a 34. Então o capítulo 6º também é um capítulo bastante enxuto, bastante diminuto e ao mesmo tempo também bastante intuitivo. Né? Por que intuitivo? Porque ele repete algumas ideias que já foram tratadas antes. Né? O artigo 31 e o artigo 34, eles devem ser lidos em conjuntos porque eles reafirmam, né, o dever do advogado de observar as normas contidas nesse Código de Ética e Disciplina do OAB. Tá? O artigo 32 e 33, por sua vez, trazem situações de vedação ou limitações ao exercício da advocacia, e aqui vale a pena vocês darem atenção ao parágrafo único do artigo 32, porque o parágrafo único do artigo 32 traz algumas salvaguardas ou exceções a essas limitações ao exercício da advocacia quando da ocupação de cargos e funções ou de representação no OAB. E que salvos são esses, ou que exceções seriam essas? Bom, o exercício da atividade de magistério na Escola Superior da Advocacia e na Escola Nacional de Advocacia, nas escolas de advocacia, tá? E além disso, a situação de exercício profissional em bancas de exame da ordem. Né? Então, entre esse rol de artigos aí compreendido entre o artigo 31 ao 34, vale bastante a pena vocês darem atenção a esse parágrafo único do artigo 32. O capítulo 7º, que vai se estender entre os artigos 35 ao 38, tratam finalmente a respeito do sigilo profissional, que, como eu já falei para vocês, tem relação com o artigo 10º, que fala a respeito do princípio da confiança, e com o artigo 21, que trata a respeito do dever do advogado de manter o sigilo profissional, ainda que determinadas relações contratuais ou relações seletistas anteriores, né, com outros clientes tenham sido rompidas. Né? Então o artigo 35 ele reafirma esse dever de sigilo do advogado no exercício da profissão, tá? E esse dever de sigilo ele é tão importante que, se a gente voltar aí para o Estatuto da Advocacia, a gente vai observar lá pelo artigo 34, né,
que a violação do dever do sigilo ele constitui uma infração disciplinar, e lá no artigo 36 a gente vai perceber que esse dever de sigilo rompido, né, uma vez praticada essa infração disciplinar, ele está submetido a uma sanção de censura. Tá? Bom, é importante notar esse artigo 35 aí, mas é importante notar também, ou dar uma atenção especial, um foco especial, o que diz o artigo 37 do novo Código de Ética e Disciplina, porque são as exceções ao dever de sigilo. Né? O artigo 37 informa que o dever de sigilo ele pode ser excepcionalmente quebrado, né, rompido, no exercício da profissão em 3 situações: grave ameaça à vida, né, do advogado ou de terceiro, grave ameaça à honra também aí do advogado ou do terceiro, ou em situações para o exercício da autodefesa. Né? E o artigo 36, que está dentro da estrutura desse capítulo 7, nos informa que esse dever de sigilo ele não precisa ser pedido, né? A reserva não precisa ser pedida. Por quê? Porque o dever de sigilo ele é de ordem pública, certo? Então, vale a pena aí, como eu falei para vocês, destacarem essas ideias dentro do capítulo 7º do novo Código de Ética e Disciplina da OAB. O capítulo 8º, pessoal, que trata a respeito do tema da publicidade profissional, né, ele fala sobre algo também que não é falado lá no Estatuto da Advocacia e dos Advogados. Né? O capítulo 8º, ele se estende aí entre o artigo 39 ao artigo 47A, né? E aqui eu queria destacar algo importante para vocês fixarem na mente de vocês logo de início. Né? Não é porque o novo Código de Ética e Disciplina estabelece no artigo 5º a não mercantilização da atividade advocatícia, não é porque o lucro não deve ser a finalidade primeira da atividade do advogado, não é porque o lucro é apenas um meio, mais uma vez, para a realização das funções públicas do advogado e para o cumprimento das finalidades institucionais públicas do OAB, tá? Que a publicidade esteja por isso proibida. Né? A publicidade ela é permitida, mas é muito importante perceber que ela é permitida segundo certas regras. E o artigo 39 talvez seja o artigo mais importante de todo esse capítulo 8º, porque essas regras para a publicidade, elas estruturam, né, tudo o que vai ser falado posteriormente do artigo 40 ao artigo 47. Né? Então, em linhas gerais, né, a publicidade, segundo o artigo 39, ela deve possuir algumas características. E que características são essas? Né? Ela deve ser meramente informativa, ela deve ser discreta e deve ser sóbria, né? Ou seja, a atividade advocatícia, ao ser meramente informativa, ela não pode ser apelativa, né? Porque ela deve se resumir a trazer dados, a tirar dúvidas, a prestar alguns esclarecimentos, né? Ao prezar pela discrição, né? A gente está dizendo que a publicidade ela não pode ser excessiva, né? Ela não pode ser transmitida de um modo que ela cause uma sensação de massificação da publicidade, porque isso levaria conduziria mais uma vez à ideia de uma mercantilização da atividade. Né? Então, e ao ser sóbria, a gente precisa informar que a publicidade ela não pode ser apelativa. Né? Então, a gente tem 3 requisitos aí: a publicidade deve ser informativa, deve ser discreta, deve ser sóbria, mas além disso, o próprio caput do artigo 39 traz alguns requisitos adicionais. Requisitos esses que estão relacionados a ideias que a gente falou anteriormente, né? Ou seja, a publicidade não deve ser utilizada como mecanismo de captação de clientela, porque essa captação de clientela, isso aí está dentro do artigo 39 também, faz com que a publicidade ela seja mercantilizada. Né? Então, a publicidade também não pode apresentar esse caráter mercantil. Então, essas são as linhas gerais desse artigo 39. Né? O artigo 40 traz algumas vedações de publicidade em determinados meios, né? Seja cinema, rádio, televisão, grandes outdoors, grandes muros de construções. Então, vocês vão ver ao longo dos incisos do artigo 40 que existem algumas vedações à publicidade em determinados meios, mas eu queria chamar a atenção especial aí para vocês, para que vocês notem e estudem
3 desses incisos aí, que é o 4, o 5º e o 6º, tá bom? Dê um foco nesses incisos, porque esses incisos são importantes. O artigo 41 bate mais uma vez naquela ideia da vedação de utilizar a publicidade como uma forma de captação de clientela, né? O advogado ele não deve induzir o cliente à lide, porque seria uma forma de captação de clientela. Se o artigo 40 fala sobre a vedação de publicidade em determinados meios, né, o artigo 42 traz vedações a respeito dos comportamentos dos advogados, né, ela é mais direcionada aos advogados. E no artigo 42 vale a pena vocês darem atenção aos incisos que tratam, de um lado, a respeito da vedação da participação dos advogados com habitualidade nos meios de comunicação, e no inciso que fala a respeito da vedação dos advogados de debaterem publicamente causas que estejam sob o patrocínio de outro advogado. Tá? Esses aí eu acho que são os incisos importantes que valem a pena vocês frisarem e destacarem na mente de vocês, né? E a respeito dessa participação dos advogados em programas de comunicação, né, de televisão, de rádio, né, também em internet, vale destacar que o artigo 43 fala que essa participação ela deve possuir algumas finalidades, né? Finalidades ilustrativas, educacionais e instrutivas. Tá? 3 finalidades aí que devem guiar a participação dos advogados nesse programa. Tá? E os advogados, sempre que participarem nesses programas, eles não devem fazer uma autopromoção, né? Não devem fazer, não devem nesses meios de comunicação se comportar de um modo a que isso fique caracterizado como uma captação indireta de clientela. Tá? Então a participação deverá sempre se guiar por critérios ilustrativos, educacionais, instrutivos, e não deve ser marcada por uma autopromoção. Tá? O artigo 44, vocês deem uma lida com cuidado, porque ela fala a respeito da publicidade nos cartões profissionais, né? E aí o parágrafo 1º traz as possibilidades, né? O que é possível inserir nos cartões, e o artigo 2º as vedações, né? Então, por exemplo, eu sou formado, além de direito, eu sou formado em comunicação. Eu não posso, no meu cartão de advogado, colocar lá Gabriel Salles, advogado e assessor de comunicação, por exemplo. Né? Eu não posso colocar a minha imagem dentro de um cartão, a imagem do escritório dentro de um cartão. Mas eu posso colocar, por exemplo, no meu cartão, Gabriel Salles, advogado e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Isso daí é possível. Eu posso colocar Gabriel Salles, mestre em tal instituição e, por exemplo, membro da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito. Né? Isso daí eu posso. Né? Existem outros detalhes, como eu falei para vocês, deem atenção aí no artigo 43 a essas possibilidades trazidas no parágrafo 1º e as vedações trazidas também aí no parágrafo 2º. No 44, a publicidade para eventos de caráter científico, cultural, jurídico, né, ou patrocínio, por exemplo, de publicidade de caráter jurídico, é permitida pelo OAB, não é vedada, ela é legal, tá bom? Então vale a pena vocês darem também atenção a isso daí. O artigo 46 trata a respeito do tema, né, da publicidade pelos meios telefônicos e pela internet. Né? E aí vale a pena destacar que a publicidade, quando realizada através desses meios, ela não pode ser massificada, ela não pode ser feita através de mala direta, ela deve ser utilizada sempre visando destinatários certos, tá bom? Então, esse é o panorama geral aí do capítulo 8, ao qual vocês devem ter atenção, né? Esse capítulo é um capítulo extenso, leiam ele todos com muito cuidado, tá? Com bastante atenção. O capítulo 9, que vai tratar a respeito dos honorários profissionais dos advogados, ele vai se estender entre o artigo 48 a 54, tá? O artigo 48 fala que a regra de fixação dos honorários deve ser escrita, né, ainda que a forma verbal seja admitida, mas nesse caso os honorários para serem executados eles vão precisar da presença de 2 testemunhas, então daí o porquê desses honorários terem como regra serem escritos. E entre os parágrafos do artigo 48, vale a pena vocês destacarem, né, frisarem, terem em mente 3 parágrafos específicos, né? O parágrafo 2º, parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Né? O parágrafo 2º porque traz a possibilidade de compensação de créditos aos advogados.
o parágrafo 5º, que fala sobre a vedação, tá, de redução dos honorários advocatícios contratados, né, contratuais, na hipótese de ocorrência de uma solução extrajudicial do litígio, tá, e o parágrafo 6º, que fala sobre o dever dos advogados de observarem os valores mínimos da tabela da OAB, ou seja, é possível fixar honorários sempre acima, quer dizer, é possível fixar honorários acima, inclusive, do valor da tabela, mas nunca abaixo, sob pena de aviltamento dos honorários dos advogados. O artigo 49 traz aí uma lista de 8 incisos, a qual vocês devem ler, né, com atenção. O artigo 49 é um artigo também bastante intuitivo, tá? E ele fala a respeito dos elementos que devem estar presentes na determinação dos honorários, tá? O artigo 50 trata a respeito da cláusula quota litis, tá? O que é essa cláusula quota litis? Essa cláusula quota litis, ela diz respeito aos honorários que são fixados de acordo com a vantagem econômico-financeira do cliente, né? Então, sempre que tivermos em um contrato de honorários a fixação de cláusula quota litis, né, a gente deve observar algumas regras para a cobrança desses honorários. Primeiro, que os honorários devem ser fixados em pecúnia, tá, em dinheiro, em espécie. E segundo, que os honorários sucumbenciais eles nunca poderão ser cobrados acima da vantagem patrimonial, da vantagem financeira que pode ser obtida por um cliente, um determinado cliente, ao final do curso de um processo, certo? O artigo 51, ele fala sobre a possibilidade de execução dos honorários, seja desses honorários contratuais ou de honorários sucumbenciais, me perdoem. E o artigo 54, né, ele fala sobre a necessidade, no caso de cobrança por arbitramento ou cobrança judicial, da necessidade do advogado ele renunciar ao mandado previamente, certo? Então, esses os elementos importantes aí do capítulo 9 do novo Código de Ética e Disciplina, que trata a respeito dos honorários profissionais dos advogados. Muito bem, pessoal. Cumprido o título primeiro, a gente passa agora para uma análise